Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é feriado, dia 15 de novembro de 2025, é um sábado. Eu tô gravando isso porque eu, no domingo, não vou poder fazer a gravação. Surgiu aí um negócio que eu vou ter que resolver. Tal. Então, já estou fazendo hoje. Vai ficar disponível para quem é apoiante do canal, também a partir de hoje, assim que eu terminar de gravar. E para quem não é, ficará disponível amanhã, no domingo, dia 16, mais pro final do dia. Além disso, tem uma coisa, na segunda-feira eu vou ter que terminar o programa um pouco mais cedo, né? Então, já fiquem sabendo que eu não sei se eu vou começar mais cedo para terminar mais cedo, ou se eu vou começar no mesmo horário e terminar mais cedo. Mas de qualquer maneira, eu termino mais cedo na segunda. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai fazer a análise setorial do mercado de ações brasileiro, tá? É óbvio que eu não vou falar das 500 ações do Brasil, não dá, mas a gente vai falar daquelas que a gente tradicionalmente analisa, né? Eu vou fazer uma passagem geral sobre os ativos que a gente vê no gráfico semanal e vou depois direto para os setores, conforme a gente costuma fazer. Se você não viu anteriormente nenhuma das minhas análises setoriais, eu recomendo que você veja, porque isso é uma sequência de vezes, né? E você vai acompanhando mês a mês o que está acontecendo. A gente não faz a análise toda semana, não faz sentido, né? Então a gente faz mês a mês para vocês poderem ter uma ideia do que de como isso está evoluindo, até para vocês verem se aquilo que eu estou falando agora faz sentido com aquilo que eu falava antes, né? É muito importante que vocês entendam que as pessoas que vocês acompanham na internet, elas precisam ter coerência interna. O que o cara fala agora é óbvio que o mercado muda, né? Então tem sempre alguma coisa de mudança, mas não muda a cada 10 de cada 2 minutos, né? Então o que o cara está falando agora tem que ter coerência com com aquilo que ele vem falando no mesmo tipo de análise periodicamente. Então façam esse tipo de análise crítica se vocês querem ter sucesso na vida, porque senão, na vida de mercado, né? Se vocês não souberem fazer isso, vai ficar enrolado para vocês, certo? Então vamos partir aqui para o primeiro assunto que é importante antes da gente fazer o setorial. Quem está patrocinando essa não é a live, né? Eu tô fazendo isso aqui live, tá? Para quem não sabe, eu tô fazendo isso aqui live, fica direto no YouTube. Eu gosto de fazer assim, porque aí não tem edição, não tem nada, é tudo live. Eu prefiro dessa forma. Quem está patrocinando é o nosso curso de Crash, tá? Esse curso aqui está disponível para todos vocês, tá? Tá aqui, ó, o curso. Tem nesse link, você vai aqui no link e você vai encontrar a descrição do curso, o que ensina tal. É muito importante que vocês tenham ideia do que fazer no caso de um crash. É óbvio que a gente não prevê crash, você não tem como saber. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 5 anos, né? Pode acontecer daqui a 10 anos, ninguém sabe. Mas que vai acontecer, nós já sabemos disso, porque isso é uma das realidades do capitalismo. Vai acontecer, é inexorável. Portanto, esteja preparado para quando acontecer, para poder ganhar dinheiro quando isso acontecer. E saibam que vai acontecer, tá? Eu postei isso aqui no Telegram hoje e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Os Estados Unidos têm, isso aqui é muito importante, os Estados Unidos têm um aumento no seu endividamento por ano de 2 trilhões de dólares. Todos os anos eles gastam 7 trilhões de dólares e arrecadam 5. Sobram 2 trilhões de dívida que alguém tem que pagar. Quem é que paga isso? O Tesouro Americano emite dívida que o resto do mundo compra e é assim que eles estão se sustentando, ó, há uma enorme quantidade de tempo. Eu estou observando cada vez mais semelhanças, e é por isso que o curso de Crash eu acho importante vocês darem uma olhada nisso. Cada vez mais semelhanças com o que está acontecendo agora em relação ao período pré-crise de 1929. O excesso de endividamento das pessoas em geral, a especulação desenfreada com ativos que estão sendo valorizados a 300, 400 vezes o seu PL, a ganância excessiva das pessoas. Ou seja, basta vocês verem o que está acontecendo com inúmeros ativos por aí. Eu vejo cada vez mais semelhanças entre o período 1927, quem estudou a crise de 1929, nós estaríamos mais ou menos ali em 1927, 1928. Fiquem atentos nisso. Tá? E como eu disse, esse ciclo de endividamento do mercado dos Estados Unidos,
ele precisa ser pago e alguém tem que pagar. Quem é que paga? Quem compra os títulos americanos. O problema é até onde vai a demanda pelos títulos americanos. Como eu disse, eles gastam 7 trilhões e só arrecadam 5. A dívida, hoje, já supera o PIB americano em muito. Tá? Se eu não me engano, está em torno de 120% do PIB americano a dívida deles. Mas a dívida é 6 vezes maior do que a receita. O governo não tem como cortar muitas despesas, porque uma parte considerável delas são obrigatórias. Só o custo da dívida americana, ela vale $1 trilhão por ano, exigindo emissão de títulos. Esses títulos são comprados por pessoas, né, interessadas em investir nos Estados Unidos e em muitos países. O problema é que muitos países vêm diminuindo seu estoque de dívida americana, nomeadamente a China e o Japão, que são os 2 maiores detentores de títulos, tirando o público interno americano, são os 2 maiores detentores de títulos da dívida pública americana, são esses 2 países. E eles estão diminuindo o estoque de dívida americana. Por que as pessoas compram os títulos americanos? Porque elas confiam no dólar, confiam na capacidade do Tesouro americano de honrar as dívidas que tem. Até onde vai essa confiança? Até quando as pessoas vão continuar bancando um viciado em gastos ou um viciado... imagina um jogador viciado. Até quando os familiares ou as outras pessoas vão continuar bancando isso? Isso é uma coisa muito importante para vocês pensarem. Boa parte das pessoas não se dá conta disso e, por não se darem conta disso, não se preparam para a eventualidade. Isso quer dizer que vai ter um crash agora? Não. Isso quer dizer que você tem que estar preparado para o momento em que isso venha acontecer. Já dura muito. Esse tipo de gasto americano não é novo, não começou semana passada, tá? Isso vem acontecendo há muito tempo. Nesse meio tempo, muitas crises já aconteceram. Vão acontecer outras. O crash pode vir amanhã, como eu disse, mas pode vir daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos. Mas a situação financeira dos Estados Unidos não está absolutamente nada confortável. Absolutamente longe disso. E a corrida armamentista que a China está colocando os Estados Unidos para fazer, isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar em outro horário, me lembra o que os Estados Unidos fizeram com a União Soviética. Os Estados Unidos quebraram a União Soviética fazendo uma corrida armamentista que os russos não conseguiram acompanhar. A China agora está fazendo uma corrida armamentista violenta e eu não sei se os Estados Unidos vão conseguir acompanhar por causa daquele problema que eu acabei de mostrar do endividamento. Então fiquem atentos nesse cenário. Dito tudo isso, né, vamos então para os gráficos. Vamos dar uma passada aqui. Eu não vou falar do gráfico diário, tá? Vou falar apenas e exclusivamente do gráfico semanal. A gente tem feito isso nas últimas semanas. Esse aqui é o Ibovespa. Aqui vem subindo há 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Direto. No gráfico semanal, vocês podem observar que há um padrão muito típico de subida. Minha ferramentazinha aqui não está funcionando. Deixa eu reiniciá-la. Porque não está... Quando eu aperto o botão aqui, a imagem aqui não devia se mexer. Ó, observe que vem fazendo o padrão de subida, desde aqui de trás. Aqui embolou, subiu, voltou. Subida às tais 5 semanas constantes de subida. Certo? Então, a gente tem tendência primária, tendência secundária, tendência terciárias do gráfico semanal apontando para cima. Temos tendência de alta, né? Temos aqui um clássico pivô de subida. As bandas de Bollinger abrindo. Então, o Ibovespa tem tudo para continuar seu movimento de subida. O grande ponto é, macroeconomicamente, nós não mudamos. Estamos chegando em dezembro de 2025 e no final do ano passado, de 2024,
o planeta, nosso planeta Brasil, dizia que a gente ia virar Venezuela, ia falir, ia passar fome. Pois bem, macroeconomicamente nós não mudamos nada. Pelo contrário, nós pioramos do final do ano passado para cá. O dólar caiu, porque o Trump vem fazendo suas coisas lá nos Estados Unidos, vem desvalorizando, a moeda americana vem desvalorizando no mundo todo, não é só frente ao real, é em todas as moedas. Mas do ponto de vista macroeconômico, nós não mudamos nada. O que nos traz para os 157 mil pontos? A euforia das pessoas de que, com a diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos, o dinheiro tem que sair, tem que buscar outros locais. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo, se não a maior, a segunda maior, e muito desse dinheiro vem buscar o Brasil, né, para fazer o carry trade e ganhar dinheiro com isso. Está aqui um dos efeitos disso. E estamos nós na nossa tendência de alta, certo? Algum sinal nesse gráfico indica que haja um movimento de exaustão no gráfico semanal? Não. Volume subindo, o ativo subindo, tudo nos conformes, tudo direitinho, forma o pivô de alta com aumento de volume, tudo aqui indica uma continuidade do movimento de alta que, em teoria, pode ir até 200 mil pontos, 250, 300, pode ir, o céu é o limite, certo? Havia um alvo que nós tínhamos traçado, não era no gráfico semanal, era no gráfico diário. Esse alvo ficava mais ou menos aqui por volta de 150 mil pontos. Não, isso aqui ficou muito para cima. Era por volta de 150 mil pontos, 149 mil e pouco, 150 mil pontos, era por aqui. De lá para cá já passamos muita coisa desse ponto e nada indica aqui que a gente vai parar essa subida. Portanto, o Ibovespa mantém um padrão de subida claro e nítido. O small caps, que é uma outra coisa que a gente vai analisar, porque é importante dentro dos setores que nós estamos analisando, o small caps ele já é um bocado diferente. Né? Enquanto o Ibovespa está fazendo sua máxima histórica, o small caps teve máxima histórica lá para trás. Não era isso aí que eu ia fazer, né? Mas, o small caps teve sua máxima histórica no gráfico ajustado aqui atrás, lá em 2021. De lá para cá, o troço caiu bastante, né? Desandou, aumento da taxa de juros. Isso aqui, isso aqui foi o crash do Covid, violento aumento da taxa de juros desde então. Saímos de mais ou menos 3% de taxa de juros para 15%. Muitas dessas empresas aqui são empresas menores, são empresas gigantes, mas ainda na bolsa todas elas empresas são grandes, né? Não tem empresa pequena na bolsa. Mas essas empresas são menores do que as blue chips e dependem mais de crédito do que as outras, ou melhor, tem um crédito que costuma ser mais caro. São, portanto, afetadas mais, mais gravemente pelo, pelo aumento da taxa de juros. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava essa subida de taxa de juros, nenhuma pessoa imaginava que nós fôssemos ter uma saída de por volta de 3% para 15%, de jeito nenhum. Né? Então, pegou as empresas desprevenidas e os small caps vêm sofrendo bastante com isso há muito tempo. Desde esse período aqui, isso aqui é em 2022, que o topo foi lá em 2021, desde 2022, que é esse momento, o ativo vem fazendo uma lateralização. Essa lateralização, que ficou muito mal desenhada naquele primeiro momento, você pode observar que ela existe, também continua mal desenhada. Vamos desenhar daqui para trás. Pronto. Agora ela está bem desenhada. Observe que essa lateralização vem desde 2022, já foi testada e já houve a tentativa de rompê-la algumas vezes, tanto para cima quanto para baixo, certo? E agora nós nos aproximamos uma vez mais do topo dessa congestão. A parte interessante da história é que quando nós chegamos aqui no topo da congestão, que está mais ou menos nesse nível, um pouquinho acima desses valores, chegou aqui, deu sinal de venda e era expectável que voltasse para o fundo da congestão. Isso falhou. Observe que houve a falha do padrão esperado. Chega no topo da congestão, nessa região, a congestão está um pouquinho acima. A congestão está aqui. Certo? Chega aqui, nessa região, dá sinal de venda, vende e vem para o fundo da congestão. É isso que se espera que aconteça. Isso era o que se esperava que acontecesse aqui. Falhou. E quando falha um padrão, geralmente acontece o contrário. Né? Falhou um padrão expectável, você geralmente espera que ele faça um movimento inverso daquilo que era para acontecer. Será que é dessa vez que o small caps vai romper? Nós não sabemos, tá? Não tem como saber. É óbvio que não, né? A gente não tem bola de cristal, mas os small caps vem fazendo uma movimentação muito interessante de subida, também são várias semanas de subida, certo? E agora ameaça romper
mas romper a congestão, não é romper o máximo histórico, como está acontecendo com o Ibovespa. Se vier a fazer fechamentos ali em cima, é importante que as pessoas tenham em mente que o small caps é um índice com os valores, enquanto que o Ibovespa lá em 158 mil pontos, aqui são 2 mil e pouco, certo? É uma diferença enorme de escala. A congestão tem uma altura de mais ou menos uns 600 pontos, tá? Para arredondar, só para facilitar. No caso de fazer um fechamento aqui em cima, o cara pensaria seriamente em jogar 600 pontos para cima e buscar lá em torno de 3.000 pontos mais ou menos. Aonde estão esses 2.300 mais 600, né, que seria mais ou menos essa altura? Você pega isso e vem aqui mais ou menos para 3.000 pontos. Mais ou menos aqui. O que tem nessa altura? Você tem basicamente o topo pré-Covid e o topo histórico do ativo no gráfico ajustado, que foi na recuperação em V que fez do Covid. Portanto, se houver esse rompimento, o nível a ser buscado é aquele, certo? Que é justamente a projeção da congestão toda para cima. Muito interessante isso. A análise gráfica tem uma série de coincidências que parecem místicas, mas não são místicas, tá? Essas coisas fazem certo sentido. Tá? De místico, análise técnica não tem nada. O dólar, que tem tendência primária, secundária e terciária de baixa, tinha aqui uma resistência do gráfico mensal, não aparece aqui, mas se você tem dúvidas sobre isso, veja as nossas análises diárias. Pega aí uma análise do meio dessa semana, qualquer um dos dias que eu falei nisso, tá? E aí você vai ver lá que tem falando sobre isso. Rompeu o suporte do gráfico mensal, eu mostro isso em vários desses vídeos. A tendência, como eu disse, é de queda. O dólar está caindo frente a todas as moedas do mundo, basicamente, que eu saiba, são todas. Eu acho que não tem nenhuma moeda que esteja se desvalorizando frente ao dólar. Pode ter aí de algum desses países ecos, mas as moedas que importam, né? Da cesta de moedas especialmente, o dólar vem se desvalorizando em geral e ainda faz isso com direito a esse gap aqui, ó, no rompimento do suporte do gráfico mensal. Então, a ideia é que o dólar continue sua movimentação de baixa. O próximo nível de suporte é por volta de R$ 5, né? 5 mil pontos, né? Que a gente está olhando para o dólar futuro é medido dessa forma, mas na verdade o que você está olhando são reais, tá? Então, R$ 5 entre 4,90 e R$ 5 entre 5.000 e 4.900 pontos. Mais ou menos esta região aqui seria o alvo da movimentação do dólar do gráfico mensal. Desculpa, do gráfico semanal. Petrobras, que tem uma congestão nesta região, onde ela vem se mantendo durante um belo tempo, chegou no fundo da congestão, deu uma enrolada. Esse aqui é uma coisa do gráfico diário, mas era importante mostrar que isso aqui, ó, justamente deu aquela impressão que eu acabei de falar do small caps, que não faz o movimento e você espera que ele dê errado. Pois bem, aqui nessa fase, nós ficamos realmente pensando que ia dar errado. Por quê? Porque todas as vezes que chegou no fundo da congestão, subiu muito rápido. E aqui, falhou, certo? Então dava a impressão de que não ia, mas aí a bolsa resolveu disparar, né? A bolsa deu uma disparada forte. Disparada forte é essa que Petro, que vinha com muito baixa força relativa, resolveu acompanhar. Acompanhou, fez o fechamento acima da região, esse fechamento, acima da região da congestão, porém com essa sombra superior importante, né? Não é um rompimento que a gente fala assim, nossa, isso aqui é um rompimento espetacular. Os volumes são acima da média? Sim, os volumes são acima da média. Bastante acima da média, para falar a verdade, nessa subida, né? Mas o candle em si não é assim lá aquele espetáculo, não nos deixa assim totalmente confiantes de que essa movimentação vai ser espetacular. Isso não é um pivô de alta. Observe que aqui há uma congestão. Algumas pessoas vão olhar esse fundo e vão olhar este outro fundo como mais alto do que aquele. E aqui a possibilidade de fazer um fechamento, se fizer um fechamento acima do fechamento. Não, se bem que aqui já fez, desculpa, não precisa fazer fechamento nenhum, já fez o fechamento. Tá vendo aqui, ó? Fazer o fechamento tem que fazer acima desse troço ali, ó. Daquela máxima. Não fez. Olhando de longe parecia que tinha feito.
Então, se fizer um fechamento aqui, ó, assim, vai formar o que parece ser um pivô de alta. Só que pivô, você não vê pivô em congestão, entendeu? Você não leva em conta isso. De qualquer forma, né, algumas pessoas vão preferir pensar dessa forma, não sou eu que vou dizer às pessoas que elas não podem pensar o que elas quiserem, né, cada um pode pensar o que achar melhor, e nesse caso o cara já pensaria em operar o pivô na superação desse ponto. Eu não faria isso, mas eu só operaria a Petrobras, se eu fosse vocês, na superação desta máxima. Aí Petrobras, sim, daria sinalização de compra para o cara pensar em operar comprado, assim, seja curto, seja a longo prazo, aí como é que cada um, né, pensando no seu trabalho. Mas Petro, então, está num momento de indecisão, falta alguma coisa acontecer, eu esperaria por essa movimentação. A Vale, que durante muito, muito tempo tá entalada, ela ainda estava e está, né? Ela está entalada em vários pontos. Isso aqui, ó, tem congestão atrás de congestão nesse negócio. Tem congestão essa grandona, tem uma congestão menor aqui, tinha uma outra congestão menor aqui. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais perto para vocês poderem ver. Ó, a congestão grande, a congestão menor, e seja todas elas, foram rompidas, certo? Foram rompidas, exceto a grande. Rompeu a congestão, várias semanas de subida, né? Saiu dessa primeira congestão, tinha a segunda, que era esse nível, também passou e vem subindo. Só que agora começa a apresentar candles não muito amistosos para a continuidade do movimento de subida. Quem acompanha o gráfico diário sabe que a gente foi contando ondas e era expectável que nesse momento houvesse indecisão. Era expectável, já estava previsto, entre aspas, né? Se a gente consegue prever o futuro de alguma forma, seria nisso aí. Então era previsto que ela empacasse aqui um pouco, e é o que a gente vem assistindo essas últimas 2 semanas. Então, candles de indecisão fora da banda de Bollinger, certo? Fora da banda de Bollinger, esse aqui, ó. Completamente fora. Não tem gap, portanto não é uma estrela da morte, antes que algumas pessoas já pensem nisso, né? Então fechou fora, fechou dentro. Não fechou fora, fechou dentro, certo? Isto aqui não é um fechou fora, fechou dentro, certo? Portanto, também não funciona como esse setup. A parte importante é que a Vale vem se aproximando. Ela tem projeções que a gente pode ver de retornar para esse seu nível mais alto, desde que ela consiga superar a região onde ela tem uma resistência, que é mais ou menos onde ela está agora. Certo? Superando esse nível, próximo nível, lá em cima, próximo de 78, 80 reais aí, né? Mais ou menos naquele nível ali das máximas históricas dos gráficos ajustados. Esse nível aqui, certo? Mas tem que superar a atual, atual resistência. YouTube, que é um espetacular ativo, né? Que no diário vem confundindo as pessoas, mas no semanal tem as tendências claramente de alta, né? Com toda essa correção que aconteceu no gráfico diário, é só isso aqui, né? O ativo tem todas as 3 tendências viradas para cima, vem subindo, assim como começa a apresentar alguns candles de indecisão, a bolsa vem subindo bastante, né? Mas o gráfico não tem absolutamente nada que indique parada do movimento de subida. Observe que temos aqui a movimentação em pivô complexo. Tá? Aqui, ó. Isso é um pivô complexo. O acionamento do pivô está ali e a coisa funcionando bem, está indo. Tem tudo para continuar subindo. Certo? Excelente ativo, né? Muito bom pagador de proventos e tal. VEG, que vem fazendo um baita movimento no gráfico diário. No gráfico semanal, ela tinha tendência primária e continua tendo. Um ativo de bom padrão. Como é que você sabe que o ativo é de bom padrão? Você estuda. Aquele livro ali em cima tá lá para isso, para você estudar esse assunto. Então você vai ter que descobrir qual é o ativo que presta. Né? Ah, tem 500 ações na bolsa. Todas prestam? Claro que não. Né? Tem uma opção de empresa na bolsa que não vale nada. Certo? Que é uma porcaria. Mas como é que você vai descobrir isso? Estudando. Então você tem que pegar, fazer as análises, descobrir qual é a empresa que presta. E VEG é uma dessas empresas que presta.
E prestam bastante, né? VEG é uma grande empresa. Tinha uma linha de tendência secundária de baixa, essa. Rompeu a linha de tendência secundária de baixa, nós cansamos de falar sobre isso. Ao longo de muitas e muitas semanas falamos sobre isso. Aqui em cima a VEG estava muito cara. Aqui embaixo o VEG estava num preço muito apetecível, por análise fundamentalista. Chegou na média de 200 do gráfico semanal. Perdeu a média de 200, mas ficou rebolando aqui em volta dela, muito pertinho. Rompe a linha de tendência secundária de baixa. E quando rompe a linha de tendência secundária de baixa, ela dá aceleração de compra, um ativo que vinha em tendência primária de alta, que não começou semana passada. Tá? Este aqui é o gráfico de VEG semanal. Portanto, se você olhar direitinho, não há outra tendência aqui desde, sei lá, 2012, que a tendência é de alta, no gráfico semanal. Sem nenhuma interrupção, desde 2012. Não seria agora que o ativo deixaria de te dar um bom resultado. Para quem resolveu seguir as orientações, ver o gráfico como devia ser visto, né? Aí a possibilidade do troço deu, não dá nem para ver ali, a seta ficou tão grande. Quando rompe a linha de tendência, o cara entra comprado, ativo tendência primária, e isso aqui tem tudo para fazer uma movimentação de alta suficientemente impactante para retornar naquele preço caro, que não mudou, continua caro, mas isso aqui, ó, são R$ 10 para cima. O grande problema, e que não aparece aqui, mas aparece ali. Certo? Porque é importante a gente olhar aqui nesse gráfico, se a gente não está analisando o gráfico diário, por que é importante olhar? Porque isso aqui é um gap muito grande e muito poderoso, que no gráfico semanal não aparece, certo? No gráfico no semanal não tem, mas tem no diário. Ultrapassar esse gap não vai ser tão simples. Ela fez com simplicidade a ultrapassagem deste outro gap. Passou aqui feito faca quente na manteiga. Bom, se vai acontecer a mesma coisa agora, nessa fase, nós não sabemos. Mas, dado que o ativo tem esse perfil, é um espetacular ativo, e todas as vezes que fez uma movimentação secundária de baixa e rompeu isso, deu para quem acreditou no ativo um grande, belíssimo, maravilhoso lucro. Tem tudo para continuar sua movimentação primária de alta e subir no gráfico semanal. Desde que, obviamente, consiga ultrapassar aquilo ali. Esse candle se explica, tem o gap, né? Não é fácil passar, mas tem tudo para continuar seu movimento de alta também. Embraer. Aqui tá Embraer ainda. Eles resolveram mudar de nome do nada, né? Pra que os caras mudam de nome? Cara? Eu, sinceramente, não consigo entender. Bom, vamos salvar esse workspace, porque mudou de nome, então tá aqui Embraer, que vem fazendo aquilo que se espera de uma espetacular empresa como essa, né? Uma das maiores empresas no seu setor no mundo, tem tendência primária, secundária e terciária de alta, que fez uma forte correção durante aquela aplicação das tarifas lá, das sanções punitivas do Trump contra o Brasil, imediatamente se recuperou, logo que eles perceberam a cagada que tinham feito, e agora vem o ativo subindo, continua subindo, tem tudo para continuar subindo, vem corrigindo de novo, como corrigiu aqui, como corrigiu ali, como corrigiu aqui, como corrigiu aqui, e todo mundo que sabe o que que faz na bolsa, e se você descobre quais são as boas empresas, lembra do livro de análise fundamentalista que eu acabei de mostrar para vocês? Tá aqui, ó. Certo? Então, se você sabe quais são as boas empresas da bolsa, quando elas estão corrigindo, você tem uma oportunidade de comprar o ativo mais baratinho, né? Para se tornar sócio de longo prazo. E tá aí a sua oportunidade para você faturar uma grana num ativo muito bom. É um call de compra? Não, não é um call de compra. Só estou te mostrando a análise gráfica do ativo. No gráfico diário, ó, como ela está enroladinha aqui. Mas no gráfico semanal é essa beleza, essa maravilha de movimentação. A gente sempre dá uma olhadinha nos juros, tá? Os juros futuros vêm desmontando, vêm caindo, desde o final do ano passado, quando as pessoas infelizmente caíram na conversa fiada dos nossos magníficos influence digital, que em sua maioria são verdadeiros ignóbeis, tá? E que falam e falam e falam e convencem as pessoas das coisas mais absurdas devido à sua presença, à sua onipresença.
falaram que as pessoas deviam dolarizar o seu dinheiro, tirar o seu dinheiro do país, porque a gente ia falir, porque o mundo ia acabar, e aquela conversa toda que aconteceu com o dólar, também aconteceu com os juros, né? De lá para cá, candle de reversão de tendência, caiu bastante, né? O cara que acreditou naquilo tá tomando um pau desgraçado. A nossa bolsa subiu uns 50% nesse meio tempo, o dólar caiu coisa aí de uns 30%, 25% por aí. Quer dizer, quando você soma as duas coisas, né, você vê o que está acontecendo. E agora os juros caindo, né, perdendo essa região que ela ficou aqui de congestão durante um certo tempo. Esse certo tempo aqui foram muitos meses de juros futuros em congestão. Perde a congestão, tendência de continuidade do movimento descendente. Isso, inclusive, se reflete claramente na taxa de juros do Tesouro Direto. Para quem quiser entender o porquê que aquilo ali influencia nas taxas de juros do Tesouro Direto, na sua renda fixa, tá aí o livro Manual de Renda Fixa, que você deveria estudar para poder compreender isso tudo e, né, entendendo isso, saber inclusive o que fazer com o seu dinheiro. Não é só bolsa que existe, tá? Tem renda fixa. E na renda fixa existe um milhão de coisas diferentes. Esse livro não são esses panfletinhos que você encontra na internet aí de 100 páginas, não, tá? Isso aí é um livro que, embora seja só um manual, é um manual de mais ou menos 500 páginas. Então tem muita coisa, entra em detalhes, de uma forma mais simplificada possível, para as pessoas poderem entender o que é efetivamente renda fixa e o que, que impacta, de que forma tudo isso é uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia de conhecimento que você precisa ter. Certo? Bom, falados dos nossos ativos semanais, a gente vai partir então para aqueles que são a parte do setorial, tá bom? Hã, vamos ver então aqui a parte dos setores. A gente começa por isso aqui, esperar carregar. Enquanto a gente espera o negócio carregar, a gente bebe um pouco d'água porque a garganta começa a ficar seca. Bom, quem está acostumado já com os nossos gráficos, com as nossas análises setoriais, sabe que aqui a gente tem vários índices diferentes. Esses índices são da B3, não são meus, certo? Então temos aqui em cima o IBX 100, certo? Tem esse nome diferente aqui, porque é uma coisa que a Anelógica chama com esse nome esquisito, mas esse aqui é o IBX 100. Nós temos aqui o índice industrial, temos aqui, deixa esse índice para lá, certo? Temos aqui o índice agrário, temos o EWZ, esse aqui não é da B3, esse aqui é um índice que mede, é da BlackRock. Ele é como os gringos veem a gente, tá? É o nosso índice Bovespa medido em dólar. Temos aqui o IDIV, que é o índice mais antigo, não é o único, mas é o índice mais antigo de ações de dividendos. Temos aqui o IFIO, que não é o índice geral de FIIs, tá? É o índice dos FIIs com liquidez, os de maior liquidez. E temos aqui o índice de BDR. Tá? BDR não são ações propriamente ditas, mas são as nossas empresas, melhor, são as empresas americanas que são negociadas através de BDRs na Bolsa Brasileira. Tá? Então isso aqui reflete, grosso modo, o mercado americano visto de dentro do Brasil, enquanto que esse aqui reflete exatamente o contrário, o nosso mercado visto do lado de fora. Bom, assim como a bolsa está subindo, também o IBX 100 subindo, era de se esperar, padrão basicamente o mesmo, né? Nenhuma grande coisa. A gente acabou de ver o Ibovespa, isso aqui é basicamente, não é exatamente igual ao Ibovespa, né? Senão não faria sentido ter outro índice, mas o padrão é muito semelhante. Nós temos o índice industrial que vinha muito forte até o ano passado e depois deu uma estagnada, ficou o ano todo andando de lado, rompe a sua congestão e volta para os seus níveis de agora com máxima histórica, certo? Vai superando a máxima histórica do gráfico ajustado anteriormente, mas com superação, com volume, dando. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais pertinho. Superando com volume, ó, o volume crescendo ali. E dando nova máxima histórica, perspectiva de uma belíssima subida de pelo menos 3.000 pontos nesse negócio, se mantiver o padrão gráfico e fizer aquilo que a gente espera, né, dos padrões gráficos. O índice agrário, infelizmente, não acompanha aquele mesmo padrão. Vem fraco há um bom tempo e, recentemente, inclusive, tinha perdido essa região de fundo. E, para a tristeza das pessoas, não só perdeu, como acionou. Então, aqui acionou venda recentemente,
Mas esse acionamento de venda matou o cara, né, porque aciona a venda, o cara tá vendo isso aqui, ó, pivô, e é acionado o pivô. Deixa eu aumentar isso, pra vocês verem um pouquinho melhor. Observe que faz a movimentação em pivô e aciona o pivô, certo? Então aqui forma o pivô e aciona o pivô. Era para fazer esse movimento. É, pois é. Aqui é um daqueles momentos em que a gente chora, porque o cara faz tudo certinho, né? Ele fez tudo certinho, mas deu errado, né? E o cara tá tomando um baita prejuízo. Quem acreditou aqui nesse negócio, que fez certo, né? Viu o troço certo, mas não tá tendo muito sucesso, não tá tendo muito famoso, tá voltando. Não ainda acabou a tendência de baixa. Observe que a tendência de baixa só vai acabar ou se fizer um pivô aqui no meio, coisa que não tem ainda. Ou se superar aquele lá que é o topo do pivô de baixa, por enquanto isso não aconteceu, ainda está em tendência de baixa, mas, olhando isso, fica um cenário bastante desagradável, né, para as pessoas em geral que estão vendidas nesse troço aqui. O troço já andou pra burro, né, um índice que quando o cara vendeu tinha 1.300 pontos, está em 1.500, são 200 pontos, né, são uns 12, 13% de subida. O cara está muito desconfortável, embora não tenha acionado o stop. Acredito que não tenha acionado o stop da maior parte das pessoas. O índice de dividendos bombando, alucinado, como sempre. A gente vive falando, tem um curso inteiro falando para vocês sobre montar carteira previdenciária, carteira de dividendos, como fazer, tudo explicando em detalhes, em minúcias. Infelizmente as pessoas não querem estudar e, porque não quererem estudar, ficam aí comendo mosca. Poderiam estar faturando uma belíssima de uma grana. Para quem não sabe, eu tenho duas carteiras. Ou melhor, eu tinha duas carteiras. Agora eu tenho. Vamos dizer, eu ainda continuo com duas carteiras. Uma delas eu eliminei a maior parte, que é a minha carteira pessoal de investimentos. Sobrou ainda um bocado de coisa, mas mais ações muito específicas, coisas bem específicas. E eu tenho uma outra carteira. Essa outra carteira, ela não é minha, é da minha filha. Tá? Eu que administro, eu que faço, mas é uma carteira de dividendos. A carteira continua intacta, continua perfeita e cada vez a gente vai somando mais nisso. E ela está aqui lindamente funcionando com tendência primária, secundária, terciária de alta, né? Com a sua movimentação lindíssima, mais um pivô que aconteceu ali, não perde a média de 20, não tem um fechamento abaixo da média de 20 desde o início do ano, certo? E vem subindo, né? Várias semanas, assim como o Ibovespa vem subindo. Isso aqui tem ações muito importantes dentro do Ibovespa que estão aqui, e o troço vem andando muito bem. Ah, os FIIs, que nós cansamos de falar para vocês que aqui era uma oportunidade sensacional do cara ganhar dinheiro. Quem gosta de FII, Campos, você ganhou esse dinheiro? Não, não ganhei porque eu não invisto em FIIs. Mas não quer dizer que eu não os analise, até inclusive para os meus próprios clientes. Pra quem não sabe, eu sou consultor de valores imobiliários pela CVM, certo? E então, para os meus clientes, eu tenho que analisar, não para mim, não quer dizer que é bom para um outro cliente, não quer dizer que seja bom para mim. O que é bom para mim não quer dizer que seja bom para o cliente. Cada um tem o seu perfil. Para isso que a gente faz a análise do perfil de cada um. Mas era uma oportunidade sensacional de investimento e o troço deu o resultado que nós esperávamos. Fez um movimento brutal, né? Depois de dar uma entalada aqui durante um tempo, continua subindo. E tem tudo para continuar subindo: tendência primária, secundária, terciária de alta, tudo alinhado, tudo apostando na continuidade da subida, mesmo com a taxa de juros mesmo elevada. Todo mundo apostando na queda da taxa de juros para o futuro. Mas para o futuro, não é agora. O Banco Central, a ata recente da reunião do Banco Central, não dá nenhum sinal de queda da taxa de juros, tá bem? Nem de longe, nem de perto. As BDRs, que sofrem, embora o mercado americano esteja bombando, continue bombando, apesar de tudo aquilo que eu falei, o mercado americano continua bombando. Lembre-se, pense que nós estamos em 2025. Pense como se nós estivéssemos em 1927. Dá uma olhada, vocês não vão conseguir esse gráfico com facilidade, mas dê uma olhada, nós estamos mais ou menos na mesma situação. Bom, em suma, o mercado americano bombando, continua bombando. A nossa aqui não está bombando tanto. Por que não? Porque isso aqui sofre o impacto do dólar. O dólar está caindo,
mesmo com as BDRs subindo, porque estão subindo no mercado original delas, né, no mercado americano, a queda do dólar impacta nisso. Então ela não faz aquele movimento tão alucinado quanto o mercado americano faz. Mesmo assim, você tem todas as tendências apontando para cima, né? Recentemente fez máxima histórica e tal, e o troço é fortíssimo, né? O mercado americano é realmente fortíssimo. Mas eu volto a ressaltar para vocês: estudem isso. Depois não digam que ninguém falou nada, tá? As pessoas não ouvem os conselhos das pessoas mais velhas, ouçam os mais velhos e mais experientes. Portanto, aqui, conforme a gente pode ver, tirando o índice agrário, todo o resto está indo mesmo muito bem, certo? Todo mundo indo bem. Semanas indo bem. Esses aqui são índices setoriais, tá? Esses que estão aí demorando um pouquinho para carregar, enquanto isso eu bebo água. Esses são índices setoriais, que também são criados pela B3, certo? Não são meus. E são índices que são utilizados em geral. Você, inclusive, alguns desses índices você pode até trabalhar diretamente com ETFs. Aqui em cima nós temos o índice de utilities, que são as empresas de prestadores de serviços públicos em geral, especialmente água e saneamento, algumas de distribuição de energia elétrica, etc. Temos aqui o índice de comércio, de comércio não, desculpa, de consumo, certo? Temos aqui o índice das empresas elétricas, aí aqui entram vários tipos, né? Não só distribuidora, como produtora, geradora, eh, comercializadora lá final, né? Diretamente com o público. Vários tipos de empresas elétricas estão aqui nesse grupo. Aqui tem o setor financeiro, aqui temos o índice de materiais básicos. Esse é um índice extremamente amplo, muito, muito grande para o meu gosto. Acho que a Bovespa devia dividir isso aqui em vários, mas não sou eu que mando lá, né? Então, mas que inclui todos os materiais eh, básicos em geral. E aqui tem o índice o índice imobiliário. Bom, vamos começar de cima para baixo, aqui da esquerda para a direita, o índice de utilities bombando, como era de se esperar. Durante algum tempo, no início do ano, tinha caído, a bolsa inteira caiu. Desde então, o troço só vem fazendo movimentação, lindíssima movimentação de alta, né? Fazendo pivôs de alta e entregando uma subida junto com o Ibovespa de várias semanas. Alguma sinalização aqui de queda? Não. A bolsa subindo e tal. Começa a ficar um pouco incômoda a distância da média de 20. Começa a ficar um pouco incômodo no caso do índice de utility e também nas elétricas, tá? Já vou adiantar, que também começa a ficar um pouco longe demais da média de 20 para o meu gosto. Se você observar todos os afastamentos da média de 20 que aconteceram, quando tem afastamentos como esses aqui, a gente costuma ter correções. De qualquer forma, não há sinal de exaustão típico, nenhum deles apresenta sinal típico de exaustão. A movimentação vem boa, e com as médias sempre alinhadas. Vamos aproximar um pouquinho para vocês verem melhor aqui. Observe que não há sinais de exaustão. Não é o maior gráfico de toda a série, não é o maior candle de toda a série, nenhum dos dois. Mas o afastamento da média de 20 começa a chamar a atenção. Lembrando a vocês que esses são setores altamente defensivos, certo? Então, normalmente, eles não tendem a andar assim tão explosivamente. Estão andando. O índice de consumo, que vinha travado durante um tempão, destrava, sai com volume, rompe com volume, isso é importante, sempre importante rompimentos com volume. Um índice que vem caindo há um tempão, observa isto, uma desgraça, certo? Tinha essa congestão menor, aquela que acabei de mostrar que rompeu. Certo? Tinha aqui a possibilidade de você trabalhar uma congestão maior, essa, que no início do ano, deixa eu traçar isso um pouquinho melhor aqui, que no início do ano foi perdida. Esse aqui é o início do ano. Foi perdida junto com vários outros ativos que caíram desbragadamente. Certo? Caíram, mas ela recuperou. Chegava no alto da congestão, era expectável que viesse para o fundo. Falhou. Nós vimos isso no small caps.
Travou aqui durante um bom tempo, a maior parte desse ano, e agora ameaça romper também essa congestão maior. Rompe a menor e ameaça romper a maior, certo? Temos aqui, o índice financeiro, vamos aproximá-lo. Como boa parte dos pesos pesados da bolsa são bancos e empresas financeiras, nada mais natural de que a bolsa estando bombando, também isso aqui esteja bombando, né. Normalmente também esse setor tende a fazer máxima no final, do ano. Então entre novembro e dezembro tende a fazer máxima. Estamos chegando nessa época do ano, fiquem atentos nisso. Aqui o afastamento ainda não é tão incisivo quanto é nas outras, mas também começa a chamar a atenção essa distância, certo? Havia aqui uma zona de ficou torta ali, uma zona de topo que foi rompida recentemente, certo? Com o movimento em pivô, né. Então tem espaço para andar? Tem espaço para andar. A distância da média de 20 começa a chamar a atenção, ainda não tanto quanto as aquelas que eu falei antes, mas já começa a chamar um pouquinho a atenção. Temos o índice, de materiais básicos, que esse aqui é uma desgraça. Por que uma desgraça? Porque a nossa economia, ela depende muito disso. Depende muito disso aqui. E o troço está muito ruim. Você observa que vinha aqui numa tendência primária de alta e depois desde então, já há um bom tempo, falhou ela aqui tinha um canal de alta, que era bonito, que a gente estava contando com ele. Falhou, perdeu, voltou para testar, foi para baixo, né, perde essa região, dá aquele mesmo sinal que falhou lá no agrário, no índice agrário, também deu sinal de venda e quem entrou nessa ficou enrolado e está enrolado há meses nisso, desde março que aconteceu esse negócio. E agora começa a fazer uma movimentação, depois de ficar lateralizado durante muitos meses, sai da região e sai com força. Começa a fazer, supera a média de 200, que continua apontando para baixo, mas já começa a fazer uma movimentação que chama a atenção. Bom, também não era para menos, né? Todo o restante da bolsa está subindo, né? Isso aqui também tinha que dar uma reagida. E agora está indo. Não está aquela espetáculo, aquela maravilha, mas está indo. Certo? Poderia ser melhor, deveria ser melhor. E se isso aqui reagir, a nossa bolsa vai bombar. É porque o IMAT não está se desenvolvendo muito bem. Porque se tivesse, aí sim, aquela conversa da bolsa 200 mil, não sei o quê, aí a gente já está vendo isso com mais facilidade. Mais um pouquinho de água para adoçar a garganta do cristão, que já está ficando seca, afinal de contas já tem 47 minutos que eu estou falando. Vou botando mais água. E espirra água para todo lado. Daqui a pouco vai espirrar água no meu teclado, vai pifar o teclado e eu vou ficar aqui igual uma besta sem um teclado, porque eu não tenho outro de reserva. Bom, mas em suma, isso aqui rompe a congestão com força, com volume, com vontade e rompe também a média de 200 para cima. A superação dessa máxima aqui, ó, é uma forte indicação de potencial movimentação de alta. Mas, volto a ressaltar que setores chaves estão se afastando demais da média de 20 para o meu gosto. O índice imobiliário que nós cara, quem ouve é aquele negócio, a gente fala, 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 fala e infelizmente boa parte das pessoas vem aqui, ouve, mas não faz nada. Os caras ouvem, perdem um tempão dos seus dias ouvindo aqui a minha voz, as minhas repetições, as minhas coisas e tal, e o cara não atua. Nós falamos aqui atrás, o governo estava mudando as regras para o setor imobiliário e que isso tinha muito potencial de impacto no negócio. De lá para cá, o negócio subiu a 50%, certo? Pouca coisa. Bombou e vem bombando, certo? E vem bombando. Só que aqui, deixa eu ampliar esse gráfico um pouquinho. Então, o rompimento foi aqui para trás, ó. Rompe a região, volta para testar, dá sinal de compra, sobe, pivô, novo pivô, tá? Aqui, que vem fazendo com movimentação e com volume, chama atenção uma coisa. Você vai falar assim: bom, isso aqui é um novo pivô.
Sim. Tem exaustão imediatamente depois de um pivô? Não, normalmente não, certo? Mas isso aqui é uma movimentação que a gente já conta em termos de ondas. Uma, 2, 3, 4, 5, certo? 5 ondas, normalmente é o que a gente tende a contar. Faz um candle especialmente grande em relação aos seus pares recentes. Olha, é o maior candle com o maior volume de toda essa série aqui, desde esse candle, tá? Que foi em janeiro. Isso começa a, embora tenha mais um pivô nessa situação, isso aqui começa a cheirar a exaustão. Não está especialmente longe da média de 20, mas eu ficaria muito atento por causa dessa contagem que eu acabei de fazer. Fiquem atentos à possibilidade de uma exaustão nesse ponto, certo? Quem entrou, tem que sair? Não, não tem que sair. Começa a pensar em defender o seu lucro, certo? Começa a pensar em defender o seu lucro. Bom, falados dos índices, nós vamos agora para individualmente os ativos, certo? Enquanto isso, enquanto carrega, a gente fala com vocês o seguinte: tem aí os nossos livros. Eu baixei o preço deles em agosto e não subi mais. Então vocês vão pensar assim: mas vai ter preço Black Friday? Já está. Eu baixei e não subi mais os preços. Resolvi deixá-los baixos. Portanto, vocês continuam tendo a oportunidade de comprar os livros por um preço que está em desconto desde agosto, certo? Não vai ter promoção de Black Friday? Não. Mas vocês têm a oportunidade agora de comprar por um preço bem, bem mais razoável. Ok? Em janeiro deverão subir os livros de volta para os seus preços originais ou até mais. Bom, aqui nós temos aquele que é o cenário ideal. Índice geral subindo, índice setorial subindo, o que tiver em sequência com isso, dentro do padrão análise gráfica clássica, você deve pensar em operar comprado. O que nós temos? Banco do Brasil, desculpa, Banco do Brasil, BBDC 4, Bradesco, fazendo exatamente o mesmo padrão. Índice geral subindo, todas as médias alinhadas. Índice setorial subindo, todas as médias alinhadas. Bradesco, todas as médias alinhadas. Cenário altamente comprador. Bom, nós temos BBAS. BBAS sofreu um bocado, né? Por conta de balanços aí, ITRs, que as pessoas deram valor à toa a uma conversa fiada, inclusive com boatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Caiu muito forte, forma um pivô de alta. Tem pivô? Tem. Tem pivô. O pivô foi acionado. Então, junto da média de 200, o ativo caiu, deu uma espetacular oportunidade de compra para quem acredita no ativo e forma um pivô de alta no gráfico semanal. Mas não está alinhado como os outros. Nós temos Sambi, que sai da sua congestão. Deixa eu também ampliar aqui Sambi. Porque Sambi, deixa eu ver se aparece aqui. Sambi tinha uma congestão, essa congestão aqui não está jamais tão representativa, porque ela aos poucos foi mudando. Observe que Sambi tinha essa congestão, certo? Isso aqui dura há anos. Anos, isso aqui é 2022, certo? Ficou vai, vem um tempão e rompeu recentemente, com um baita volume. É um ótimo pagador de proventos, certo? Aqui tem uma congestão de aproximadamente uns R$ 7, mais ou menos. Então, tem tudo a partir desse ponto para andar também os mesmos R$ 7. Se você pensa ali como R$ 30 a zona de rompimento, 29, 30, por aí, você vai chegar à região de topo histórico do ativo, por volta de R$ 36, R$ 37. Portanto, o alvo ainda não chegou lá, né? Mas está indo firme e forte.
tem o rompimento, tem tudo para chegar naquele ponto. Depois de finalmente, depois de muito tempo, romper essa bendita congestão, certo? Então, isso aqui, SAMB. Para desespero do Daniel, nosso amigo, a B3SA3, que tem o mesmo padrão de congestão também desde a mesma época, né? Desde 2022, a mesma congestão aqui. Para desespero do Daniel, não aconteceu o mesmo com o B3SA3, tá? Ela veio testar várias vezes o topo da congestão. Aqui deu aquela falha que eu mencionei já várias vezes. Era para fazer isso, não fez, falhou, parou ali e volta a subir. Ah, não tá dando para ver os candles. Não é necessário ver os candles, certo? Vou até aproximar, mas você não precisa ver os candles. Parou ali e agora volta para o topo da congestão. Isso aqui tem tudo para romper essa congestão. Porém, uma coisa é ter tudo para fazer, outra coisa é fazer. Eu só operaria comprado nisso, a não ser que você vá trabalhar com opções. Ninguém viu nada disso tudo que eu falei. Putz, grila. Ai, meu Deus, tá tudo sem tela. Que merda. Eu falei tudo isso e vocês não viram absolutamente nada. Vamos nós. Bom, então aqui nós temos o índice financeiro, certo? Que está fazendo as suas movimentações de alta. Temos aqui o Ibovespa fazendo suas movimentações de alta. Nós temos Bradesco fazendo exatamente o mesmo movimento. Excelente ponto para o cara pensar em investir. Por quê? Porque está alinhado com o índice geral e com o índice setorial. Então, o ativo alinhado. Nós temos Sambi, que rompe a congestão. Aquilo que eu estava falando continua valendo, tá, gente? Só não estava vendo, mas continua valendo. Rompeu a congestão, toda aquela distância que eu falei leva para a região de topo histórico. Banco do Brasil. Deixa eu aproximar um pouquinho mais esse gráfico. Está um pouco longe para ver Banco do Brasil. Banco do Brasil, que foi afetado por conta daqueles ITRs, com muita manipulação de mercado, gente tirando dinheiro do banco, acreditando. Ai, meu Deus, os caras acreditam em influência para tirar dinheiro do banco, velho. O banco é do Estado, não vai falir nunca. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Formando aqui um pivô de alta. Essa linha está toda torta, mas tem aqui um pivô de alta, ó, que foi acionado. Ela não está alinhada junto com os outros. Todos estão alinhados, todas as médias alinhadas para cima. O Banco do Brasil não está, certo? Então, de todos esses bancos que a gente está falando até agora, não é o assim que você pensaria na maior força relativa. Por outro lado, se você gosta de um ativo de excelente qualidade, que foi muito maltratado pelo mercado, baseado em boatos e num ITR, um ou dois ITRs fracos, você tem aí uma oportunidade de comprar um banco muito barato. Ou por um preço muito em conta. Não é um call, mas é o fato. O que eu estava falando do Daniel, né, lá do ativo que o Daniel gosta muito, é isso aqui, né, que também está em congestão, assim como estava aqui Sambi. Só que era expectável fazer isso. Tentou lá em cima, a ideia era ir até lá embaixo. Não fez, falhou, foi o que aconteceu com o Sambi aqui também, ó. Chegou no topo da congestão, você esperava que fosse lá para o fundo. Aqui falhou e esse foi o movimento resultante. Em B3SA3, a gente espera a mesma tipo de coisa. Porém, eu só faria trade havendo um fechamento ali em cima. Então, tem um fechamento aqui e aí o cara pensa em operar. Certo? Como aqui tem R$ 4 mais ou menos de amplitude, o cara espera um pouquinho, não vai morrer se ele, né, deixar de faturar todos os centavos possíveis e imagináveis, e aí o cara tem a possibilidade de faturar sua grana aqui. E temos YouTube, né, e BPAC 11, que estão exatamente como o Bradesco, conforme a gente já sabia, né, bancos espetaculares, ótimo. Itaú, assim como o Bradesco, é um espetacular pagador de proventos, Banco do Brasil também.
BPAC menos, mas também mesmo assim paga bons dividendos, não é espetacular como os outros, nem tão regular, não paga proventos, porque esses outros bancos pagam assim todo mês, cara. É um troço. Banco do Brasil não, mas Bradesco e Itaú pagam todo mês. Todo mês você vê uma grana entrando na tua conta. Mas todos eles com cenário amplamente favorável, e tudo a gente já analisou ainda há pouco. Não vou entrar em maiores detalhes, né? Porque a gente já analisou o ativo ainda há pouco. Mas, com tudo, para continuar subindo. Você observa que isso aqui é uma super trend de alta, clara, nítida, óbvia. O cara não tem muita discussão, não tem nem muito o cara bater boca, certo? Portanto, dentro do setor, amplamente bombástico, né? Da bolsa bombástica, tudo bombástico. Começa a haver um afastamento da média de 20 que chama atenção em alguns ativos, certo? Cuidado, fiquem atentos. Mas, por exemplo, aqui nós temos a supertrend de alta, tudo acontecendo dentro dos conformes. Rompimento de congestão que durava milênios. Setor com tudo para andar até o final do ano, conforme a gente já viu várias vezes que tende a ser o topo no final do ano para esse tipo de setor. Bom, agora vamos ver o próximo setor, que é de seguradoras. Bom, então agora carregado as seguradoras, nós temos, lembrando para vocês que o índice Bovespa está bombando e aqui também o índice financeiro bombando. Elas se incluem nisso aqui. Nós temos, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é BBSE3. BBSE3, que é uma empresa do grupo do Banco do Brasil, que chegou a cair e foi até a média de 200. BBSE3 nem lá chegou. Caiu também, baseado no mesmo tipo de problema, se segurou nessa região e vem começando a reagir. Tá? Vamos aproximar um pouquinho, só para vocês verem, que ficou durante um bom e longo tempo andando lateralmente aqui, rompe essa lateralidade, ainda não aciona, mas está prestes, certo? Prestes a voltar a acionar. Houve o estreitamento da banda de Bollinger, isso aqui começa a querer abrir, não abriu ainda, está ensaiando abrir. Candle que abre a banda de Bollinger é aquele que a gente nunca quer operar contra, mas começa depois de uma forte contração de volatilidade, causada por todo esse período de tempo andando lateralmente, a abrir a banda de Bollinger e a gente querer, quem ainda não é sócio, pensando no assunto. E a RBR é aquele tipo de ativo que você nunca deve mexer, está aqui, travado nessa região, não sai disso, né? Mas é um ativo que você deve evitar o máximo possível, porque é uma empresa que tem um historial de problemas com balanço e aí fica muito difícil a gente trabalhar. Eu boto aqui só porque as pessoas insistem em operar esse tipo de ativo, mas de qualquer forma também não tem nenhum sinal. A PSSA3, desculpa, PSSA3 que tem as duas médias longas apontando para cima, mas a média curta apontando para baixo. Portanto, ela não está alinhada com o padrão, certo? É uma excelente empresa, maravilhosa, e que está ameaçando romper uma linha de tendência secundária de baixa. Ameaçando. Não foi ainda, mas se romper, também a gente vai pensar no assunto. Mas dentro daquilo que a gente tem de ativos no mercado, especialmente no setor financeiro, a gente sempre procura, o ideal é sempre trabalhar naquilo que está indo junto com os índices. Não é o caso aqui. Aonde é que está isso? Isso está, por incrível que pareça, na esquecidíssima WIS, que tem as três médias apontando para cima, exatamente aquilo que a gente quer. Depois de um longo, longo inverno em que ela simplesmente não ia a lugar nenhum, certo? Ficou anos andando aqui nessa região. Finalmente rompe isso, né? E agora alinha suas médias apontando para cima, junto com o setor. Portanto, por incrível que pareça, o IS é aquela que daqui mais agita as águas. Temos também a Caixa de Seguridade, mas é uma empresa que tem razoavelmente pouco tempo de mercado e ela, desde aquele problema lá no Rio Grande do Sul, né, que teve aquelas enchentes, aquele negócio lá que o governo federal se meteu a ser bondoso com o dinheiro alheio, né? Negócio, mas a Caixa de Seguridade é do governo, né? Não é do governo, né? Ela é de todos os sócios, inclusive o governo.
Mas eles se meteram no negócio, mandaram os caras pagar lá o que não deviam ter pago, e agora ela ameaça romper essa zona de congestão. Tem já a média primária, apareceu já, primária de alta, mas as outras médias estão emboladas aqui no meio, porque ela está numa congestão, é normal que isso fique acontecendo, desde a época lá do troço lá no Rio Grande do Sul, que ela não está indo a grandes lugares, tem o potencial de rompimento, mas não rompeu. Certo? Portanto, dentro do setor, aquela que está assim, mais alinhada com aquele pensamento que é o ideal é justamente o ICE. Isso aqui vocês esquecem, né? Isso aqui é para ser esquecido. Esquece. A BB Seguridade mostra sua força. PSSA3 tem o potencial. Não está totalmente alinhada, mas média para cima está todo mundo, né? Tendência primária de alta, todo mundo, tirando essa porcaria aqui. Mas o rompimento dá sempre a oportunidade. Aqui está prestes a romper, ainda não teve o acionamento, mas isso aqui dá a oportunidade do cara operar, comprar um ativo excelente por um preço bem mais em conta. Certo? Mas dentro daquilo que é análise técnica clássica, aquilo que a gente procura ver nas análises setoriais, tem ativos que estão mais adequados dentro do setor. Para quem não sabe, o IS é uma ótima pagadora de dividendos. Tá? Não só ela, né? Tem outras empresas aqui também muito boas. Mas o IS é uma ótima pagadora de dividendos. Siderurgia e minério é um setor que, no geral, não está muito bem, mas vem reagindo nas últimas semanas. Né? Muito do. Lembra do IMAT que eu falei que estava saindo ali? Pois é. Então, a gente tem Vale, que a gente já. Cadê? Está aqui, que a gente já analisou, não vamos analisar novamente. Mas observe que, de uma forma geral, as empresas não estão. Isso aqui, ó. Tendência primária, secundária de baixa, tendência terciária está virando. Então, a CSNA tá legal, né? Não é aquele ativo que você fala, com tanta coisa boa para o cara operar na bolsa, os caras vão resolver se meter para operar ativo difícil. Né? Semin tem essa congestão. Mais para cima um pouquinho. Tem essa congestão aqui, ó. Certo? Tem a tendência primária de alta? Tem. O resto tá embolado, dentro de congestão, não é. Cara, volto a dizer, não é o setor que você deveria estar pensando em se meter. Tem outros setores bombando, não é esse aqui, que é justamente o patinho feio de todos os setores, onde as pessoas deviam estar se metendo. Mas, ó, Uzi Minas, tendência primária e secundária, de baixa. Terciária virando agora, ela ficou aqui entalada durante um tempo, rompe essa região, né? Mas agora ela vai encarar uma porção de resistência, que acontece muito comumente quando ativos estão em tendências de baixa de muito longa duração. Na hora de subir, o cara começa a encarar todas aquelas resistências, né? E não é simples, não é. Seria muito mais simples se o setor estivesse bombando. O setor não está bombando, o setor está subindo, mas não está bombando. Mal e mal conseguiu chegar na média de 200. Que, diga-se de passagem, ainda está apontando para baixo. Então, também não é aquilo que eu falaria assim, ó, que espetáculo. Né? Nada aqui está espetacular. GGBR consegue também. Vamos afastar um pouquinho mais o gráfico, para vocês verem. Depois de um tempão, ó, andando aqui, perdeu, falhou, igual outros, igual a gente viu aqui, nessa mesma situação. Ó. Nessa situação aqui, deu sinal de venda, aqui também deu. E também falhou, certo? Volta para a zona de congestão. Está no topo daquela congestão, mas não arrebentou ainda. Médias emboladas, tudo embolado. É um setor que, se eu tivesse que falar, aconselhar para minha filha, falar, filha, vamos investir em alguma coisa? Vamos. Vamos investir nesse setor aí de siderurgia e minério? Não. Não. Quem pegou o Vale lá na Bacia das Almas, né? Ih, eu estava falando de Vale, mas aqui não é Vale não, desculpa, aqui o microfone fica bem na minha frente, gente, nesse cantinho aqui. CBA. Normalmente isso no diário não me atrapalha porque ali ficam 60 minutos, que eu já tenho até de cabeça de tanto que eu olho aquele troço. Mas aqui não é Vale, tá? Depois eu vou voltar em CBA. Mas não é um setor. Quem investiu em Vale lá na Bacia das Almas, tudo bem, porque a gente falou do ponto de vista fundamentalista, né? Uma série de coisas. A empresa estava num preço realmente muito convidativo, ficou lá durante um tempão e deu oportunidade para as pessoas comprarem e ganharem dinheiro.
As outras não estão essas maravilhas, não são essas maravilhas do ponto de vista fundamentalista e não estão uma maravilha do ponto de vista fundamentalista, certo? No caso da CBA, que está aqui nesse cantinho, ela aparece a média 200 só agora, muito recentemente. Ela também deu aquele mesmo sinal que a gente tinha falado, junto com as outras aqui, ó, um pouquinho de sinalização de venda, ela perde essa região de suporte, perdeu aqui, deu sinalização de venda, pô, o preço é ridículo, né? Esse preço aqui, valor nominal da ação, é muito baixo, é muito difícil fazer controle de risco. Por exemplo, aqui também os Minas, é muito difícil fazer controle de risco em ativos com esse tipo de valor, certo? Então a gente não recomenda que se operem em ativos com esses valores. Você observe, cara, são empresas sensacionais em termos de capacidade. Pensa que a CBA, pô, produz alumínio, cara. É um troço que cavuca no chão, tira um pedaço de pedra e vende depois aquele troço. É sensacional. Só que não estão nas suas fases boas. A gente tem que entender que esse ciclo esse ciclo. Esse setor é um setor muito cíclico e elas estão num momento muito ruim do seu ciclo, certo? Então não é a melhor das coisas que você poderia pensar em mexer nesse tipo de ativo. De qualquer forma, CBA, depois de perder a zona de congestão, volta para ela, não rompe, não é ainda o ativo que você pensaria em operar comprado. Nem vendido, nem nada, né? Pensar em fazer nada. Então, é um setor que não está muito interessante. Setor industrial, que conforme a gente falou, era o mais forte até o ano passado, depois deu uma entalada e agora volta a bombar. Rompe a congestão onde estava. No ano passado era o mais forte de todos. Depois congestionou aqui durante um tempão e rompe essa congestão. Nós já falamos de Embraer, não tem muito o que dizer, é um espetáculo de empresa, está indo muito bem. Nós já falamos de WEG, que durante muito tempo ficou ruim e agora vem dando sinais de forte recuperação. Também já mencionamos isso antes. E aí nós temos outras empresas, especialmente, né, nós temos que ver Leve, certo? Que eu vou afastar todo mundo para a gente ver o que vinha acontecendo no setor. Ó, Leve vinha nisto. Tinha aquele gap e agora vai lá para fechar o gap. Fechou? Não, não fechou. Mas pode vir a fechar. Por enquanto está na zona de resistência. Mas rompe a zona de congestão onde ela ficou durante um tempão. Tem a tendência primária de alta. O ativo teve um problema ali com o controlador durante um bom tempo. Mandou pagar dividendos. Deu uma descapitalizada na empresa. Não sei como é que isso se resolveu. Parei de acompanhar o negócio. Mas é para vocês ficarem atentos, porque esse rompimento aqui acontece com um baita volume. Se conseguir fechar esse gap, isso aqui tem a possibilidade de um bom movimento de subida. Honey, movimentação em subida. Observe que aqui nós não temos aquele cenário claro que nós temos no índice financeiro, por exemplo. Por quê? Porque aqui era uma lateralidade. E dentro dessa lateralidade, Honey consegue manter as suas médias todas ascendentes, quer dizer, uma boa possibilidade, assim como a Embraer também, né? Uma boa possibilidade. Nós temos Pomo 3, que vinha muito, muito bem, foi atingido em cheio por sanções lá do governo dos Estados Unidos. É, não aquelas sanções, não só aquelas sanções, mas especialmente uma outra taxa que eles botaram em caminhões de pequeno e médio porte, que é um dos fortes da empresa, que produz nos Estados Unidos, mas mesmo assim foi atingido pesadamente pelo negócio. Não quer dizer que a empresa não vá conseguir dar a volta por cima, por quê? Porque é uma empresa que tem produção em muitos países, só que todos foram atingidos ao mesmo tempo. Essa taxa não vale só para o Brasil, vale para todos. O que a empresa vai necessariamente fazer é aumentar a produção dentro dos Estados Unidos e redirecionar aquilo que era de outros países exportado para os Estados Unidos, passa a exportar para outros lugares e a fábrica americana que exportava, é tudo muito concatenado, que exportava dos Estados Unidos para outro canto vai ficar lá internamente. Mas isso leva um tempo, demora, não é um processo simples, então a empresa deve sofrer durante algum tempo e isso se reflete no preço, né? Mas enquanto ela não perder esse nível ali, ó, eu não pensaria em ser vendedor nessa empresa não, certo? Eu não pensaria em ser vendedor nessa empresa. Pelo contrário, chegando nessa região aqui, eu até pensaria em comprar. Problema, o preço nominal continua sendo um valor baixo e a gente não tem muito boa ideia de trabalhar em ativos com esse nível de preço. Vivid, Vivid,
Viva está em zona de resistência, mas vem fazendo uma movimentação muito boa de alta já há algum tempo. A média principal é lateral, mas as outras médias já estão alinhando para cima, já estão todas virando para cima. Começa a virar a média de 200 também para cima, mas está em zona de resistência. Se fechar ali acima, também vai ser interessante, certo? Temos, vamos ver aqui, o resto, no good. Né? Já falamos de Leve, já falamos de Rani, já falamos de Vega, Embraer, Omo. Já que Vive, MDia. MDia teve uma forte reação durante algum tempo, mas não conseguiu ultrapassar a média de 200. Também falamos isso aqui no diário. Ao longo das últimas semanas, algumas pessoas perguntaram sobre MDia e nós mencionamos que enquanto não superasse essa região aqui, não era uma boa o cara fazer compra. Efetivamente, o ativo não conseguiu superar e vem fazendo uma movimentação de baixa, inclusive com um baita de um gap, muito provavelmente dado para o resultado, esse baita de um gap, que faz com que ela perca esta região. Tem esse gap em aberto, perde essa região, ou não, não perdeu, ficou perto. De longe parecia ter perdido. Fica aqui, ó, no limite. Observe que todo esse movimento, tudo isso aqui tem semanas, tá, gente? Lembra disso. Desde agosto que a empresa não sai da órbita deste candle. Então, esse candle está limitando o ativo para cima e para baixo. Todos esses candles estão aqui no meio. Boa hora de operar? Não, não é boa hora de operar. Não sei exatamente o que saiu de balanço, mas enquanto não fizer um fechamento fora da órbita desse candle, seja para cima, seja para baixo, e para baixo tem o agravante do gap. Não é tão comum a gente ter gaps importantes no semanal. Quando acontece, você tem que ficar muito, especialmente atento. Então, aqui, ó, não é a melhor das horas. Mesmo que perca tal, eu pessoalmente não faria trades especificamente vendidos aí. Nós temos Klabin, que não está indo a lugar nenhum, né? Um bom tempo. Parada aí. Ameaçou perder a sua congestão, não perdeu. Parada, travada. Nós temos a Tupi, com as médias apontando para baixo. Observa que o setor está bombando e o ativo está caindo. São Martinho, idem. Perde região de suporte, bombando para baixo. Certo? Dexco está aqui, chegou. Ó, deixa eu afastar o gráfico um pouquinho para ver que Dexco tem essa congestão. Esse cantinho aqui tá ruim, eu preciso dar uma ajeitada nesse microfone. Mas Dexco tem essa região aqui de congestão. Se perder, é para baixo. Mas aqui, também, que negócio, para quem gosta de operar congestão, já deu até sinal de compra. Para o cara levar para o topo da congestão. Especialmente tendo em conta que o índice industrial vem subindo. Então, possibilidade do cara pegar e tentar pegar isso aqui para o topo, embora a tendência primária seja de baixa. Fundo de congestão é operável dentro daquilo que é a operação normal de congestão. Certo? Então, setor misto em que tem alguns ativos bons e outros que deixam a desejar. Vamos ver o próximo setor. Setor de consumo 1. Aqui a gente tende a botar mais varejistas. Né? O setor de consumo, conforme a gente falou, superou aqui essa região. Vinha com... Peraí que eu apertei o outro botão. Tem aquela situação de lateralidade de muito, muito tempo. Está começando a dar sinais de que vai. Né? Isso aqui, ó, a lateralidade. Está começando a dar sinais de que vai. Mas ainda não está aquela Brastemp. Né? Para falar de setor de consumo, não está naquela Brastemp ainda. Mas está indo. Né? Várias semanas de subida, ameaçando. Já saiu dessa pequena congestão. Falta sair da grande. Pão de açúcar. Esqueçam. Tá? Esqueçam isso aqui. O ativo não está indo a lugar nenhum. Há muito tempo, está morto. Nada a fazer. Ambev, que é um ativo difícil de operar. É um ativo excelente para operar em opções, mas péssimo para operar na ação. Empresa muito, muito madura, sem muito espaço para crescer no mercado. Já teve várias tentativas de romper isso aqui para baixo. Recentemente veio no fundo da congestão. E agora está no meio dela, nada para fazer em especial.
Aqui, depois da fusão, ficou com esse ticker que eu não consigo falar, MBRF, né? Mas é a Marfrig, nossa velha e boa conhecida, que tem uma movimentação muito boa. Pessoal que fica aí com medo das coisas, o que falta de Marfrig, o que tem um problema de Marfrig é que, como elas fundiram, né, as duas empresas, a gente não tem balanço, porque o balanço é o anual. Então a gente fica meio sem parâmetro. Mas fora disso, tipo, tem ainda a tendência primária de alta, tinha uma tendência secundária, foi rompida, deu sinal, tá ali, né, uma subida forte essa semana, um ativo que tem tendência primária de alta. A gente vinha falando sobre o ativo antes da fusão, que era um ativo que, quando faz correções, você está sempre pensando em comprar, não é diferente. Tá aqui o cara que devia estar pensando nisso, né? Não tinha por que desistir e mudar de ideia. BIF, que é dentro do setor de alimentação, eu até devia botar aqui de volta JBS, porque agora é BDR, mas tudo bem, dá pra gente trabalhar assim mesmo. BIF, que dentro do setor era o patinho feio, tem a tendência primária de baixa. Veio junto na média de 200, não consegue superar e volta a cair, né? Mas, por enquanto, se segura na região. Ela tinha rompido essa zona aqui. Se você olhar para trás, o gráfico de bife eu conheço bem. Tá? Então, aqui para trás tem outras regiões. Isso aqui é uma resistência. Agora era uma resistência, virou um suporte. Rompeu e volta para testar. A superação desse ponto, o cara vai pensar em operar comprar. Mas, é muito importante entender. Eu, pessoalmente, se eu não estivesse posicionado aqui, eu não estou, tá? Minha mulher que tá, eu não estou. Eu só pensaria em operar comprado a partir de um fechamento ali naquela bolinha. Antes disso, eu não faria. Consumo 2 tem aqui uma porção de coisa. Tá? E aí é um misto de 1 milhão de coisas. Certo? De uma forma geral, você vai encontrar as ações em tendência de baixa. Por quê? Porque o setor tem uma tendência de baixa. Está rompendo, está fazendo aquilo tudo que a gente falou, mas a tendência primária do setor é de baixa. E você vai encontrar uma opção de ativos nessa situação, né? Vai encontrar aqui ASA, que tem as três tendências de baixa, embora não estejam alinhadas, as três tendências são de baixa. Você vai encontrar Natura, que tem as três tendências alinhadas para baixo para agravar a vida do desgraçado, coitado, que é investidor da empresa, está perdendo aquela região de suporte ali, ó. Deixa eu botar o suporte para cá, que fica mais fácil de ver. É uma região de suporte, está perdendo, se perder isso aqui, o cara vai ser vendedor. Certo? Acompanhando as médias. Acompanhando o setor na sua tendência primária. O setor está querendo avançar, mas o ativo não. Lembre-se, é um setor que tem muitos ativos. Tá? Lojas Renner, infelizmente, não está indo a lugar nenhum. É uma empresa muito bacana, muito boa e tal, mas está embolada. A quantidade das médias estão todas enroladas aqui. Não tem nenhum sinal específico. Se fosse para pensar em fazer alguma coisa, seria muito mais um cenário até vendedor do que comprador. Por quê? Porque se perder essa região, a coisa fica ruim para lojas Renner. Certo? Emiglu também não vai a lugar nenhum, né? Há um tempão, fica fazendo grandes subidas, grandes descidas, grandes coisas e nada vai a lugar nenhum. Tá andando aqui de lado há um belíssimo de um tempo, praticamente o ano todo, né? Nessa região. Não vai a lugar nenhum, faz umas subidas fortes e tal, mas a tendência primária ainda é de baixa, as outras médias completamente emboladas. Tirando você querer ser aí um investidor muito a longo prazo, eu sou investidor em Emiglu, tá? Fica claro, mas é por uma questão fundamentalista, não tem nada a ver com gráfico. Graficamente, não era uma boa ideia, tá? Investir em Emiglu. Eu continuo investido porque faz parte da minha carteira Barbel. Mas, graficamente, eu só pensaria em mexer em Emiglu a partir daquele ponto. RADL, que era o patinho feio da minha carteira, mas deixou de ser, né? Consegui sair do ativo num preço bom. Eu tinha feito entradas nessa região, entradas nessa região, entradas mais nessa região e consegui sair no final das contas, quando eu fui desmontando minha carteira por uma opção de motivos que a gente já conversou aí para quem acompanha ao vivo, né? Não sou mais sócio da empresa, mas consegui sair dela num preço bom. Volta para a média de 200, né? Não tem aqui propriamente clareza no seu movimento, certo? Não tem clareza no seu movimento.
A média ainda é levemente apontando para baixo, as outras, a primária e a secundária são de baixa, mas volta para a média de 200, conseguiu superar esse topo, o que é importante, tá? A superação dessa região pode trazer o ativo para a congestão onde ela ficou um tempão, ela ficou praticamente um ano, ou mais de um ano congestionada aqui, certo? Se superar essa região, vai voltar justamente para aquela congestão, certo? Cujo topo é lá perto de R$ 29 mais ou menos. Portanto, é um espaço bastante razoável para quem ainda está no ativo ou queira estar no ativo. Se acontecer isso, o cara tem a possibilidade, né, comprar fundo de congestão para levar. Agora vem o lado bom da história, né? Nós temos aqui a CIA, que tem as médias alinhadas para cima. Tem, os candles estão muito pequenininhos, mas tem aqui uma lateralização, que já dura um bom tempo. O que dentro de um setor que vinha muito ruim não é mal, mas ela tem as médias alinhadas, certo? Aqui já as médias estão muito juntinhas, tá vendo? Se superar isso aqui, o cara tem toda a possibilidade de operar comprado. Nesse meio tempo aqui, nesse intervalo, melhor não fazer nada, esperar fechar, fazer um fechamento ali em cima. Temos Guar, que vinha numa tendência primária de baixa, começa a alinhar a sua tendência, começa a querer virar para cima, começa a querer, não virou, ou pelo menos não virou claramente. Mas a secundária e a terciária são de alta, né? O ativo sai daquela região de que ele vinha também muito tempo tentando superar e não conseguia, fez a superação agora, o que falta mesmo é aquele impulso que falta. Mas as médias começam a se alinhar, começa a situação a ficar mais favorável. Observe que é um setor que não tá legal, né? Não tá legal, certo? Eu não falei, foi de Alpa. Vamos, que tá aqui em cima. Alpa, que vinha péssima, né? Vinha só desmantelando. Chegou no início do ano, parou do nada, como muitos ativos também pararam do nada, de cair, e deu uma reagida linda, certo? Deu uma reagida mesmo linda. Quem acreditou no ativo, né? Superando isso, o cara está comprado, vem agora junto da média de 200, do gráfico semanal, lembre-se disso. Tem ainda isso aqui para superar. Ah, não, já superou. Tá no mesmo nível de resistência. Deixa eu ampliar esse troço, tá muito pequenininho. Até eu tô com dificuldade para enxergar o negócio. Então, ó, essa é a zona de resistência. Aqui. Tá? De longe parecia que não tinha superado. Superou. Portanto, próximo nível, esse. Ok? Tem toda a possibilidade de, né, passando disso aqui, ir para lá. Mas é o ativo assim, mais interessante junto com o Guar, né? E CBA, que aqui precisa romper aquilo. Mas junto com o Guar são os ativos que são mesmo mais interessantes do setor. E RADL, se voltar para a congestão, né? A gente não pode esquecer disso. Se voltar para essa congestão aqui, a possibilidade de uma boa movimentação. 1h28 e eu ainda estou aqui. Vamos nós. Setor de saúde, poucas empresas. Onco, que tinha tudo para fazer uma movimentação maravilhosa, não fez, né? Infelizmente, segue na minha carteira Barbel, né? Veio aqui, chegou a dar uma cacetada por cento, mas voltou para o fundo e, inclusive, ameaça perder o fundo, né? Tem aqui ainda essa sombrinha. Se perder essa sombrinha, cara, é lá no fundo mesmo. Aí é. Mas é carteira Barbel, né? Então é aquele negócio. Você está sempre pensando que a empresa pode falir. Fazer o quê? Faz parte da vida. Não dá para acertar todas. Mas tinha tudo para fazer essa movimentação, não foi. Né? Ela está enrolada, inclusive, com o cara lá do Banco Master. Tem um rolo aí com o cara nesse negócio. Em suma, fazer o quê? Né? Mas não tá bonito, não tem nada para fazer. Se for, é até pro cara pensar em operar vendido. Embora eu seja sócio da empresa, o cara deveria pensar em operar vendido.
Fleury, superando isso aqui, vai ser lindo, porque é um pivô de alta, certo? Porque será um pivô de alta, tem que superar lá, né? Ó, vai, volta, vai, não perde, segura na região do gap, volta a subir. Se isso fechar aqui em cima, o cara tá bonito para pensar em operar comprado no ativo. Ipera, é, embolada, não tem grandes coisas, tá? Não tem sinal nem de compra nem de venda, nada aqui para fazer. Tá? O destaque geral foi a Rapvida, que deu uma desmantelada. Isso foi anteontem. Né? Isso aqui foi resultado de balanço. Inclusive, a empresa veio a público dizer que ia aumentar o seu programa de recompra de ações. Essa é uma perspectiva. Se você não viu esse vídeo, ele está disponível no canal, está aberto. Tá? Também tem no Instagram, então vale a pena. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque eu já expliquei isso durante vários minutos no vídeo. Mas ela perde essa região. Espera aí que eu, ao invés de traçar, ela perdeu uma região de suporte, certo? Tinha isso aqui, perdeu. O cenário é amplamente vendedor, né? Graficamente falando, é amplamente vendedor. Porém, a queda, essa queda aqui, ó, foi de 50%, chegou a bater 50% de queda. E a empresa veio a público dizer que vai recomprar suas ações. Ou melhor, ela já tinha dito isso, mas aí veio a público dizer que vai recomprar mais. Até onde você pode acreditar nisso ou não é um outro problema. Mas, de uma forma geral, a empresa tem as médias todas apontando para baixo. Né? O cenário é vendedor do ponto de vista gráfico. Se você acredita na empresa por qualquer outro motivo, veja o vídeo lá que eu falei e você vai poder ter um outro insight a respeito do assunto. Redditor é o patinho bonito da história, né? Junto com o Fleury, vem fazendo sua movimentação de alta, começa a afastar um pouquinho da média de 20 mais do que eu gostaria, mas de qualquer forma, apesar das médias estarem se alinhando, a média de 200 não está ainda virada para cima, está horizontal, mas as médias já estão alinhadas. É um ativo que fez pivô de alta não muito tempo atrás, né? Então, o cenário é francamente positivo nessas duas empresas. Aqui aguardando, aqui já tem, né, para ir. E aqui o cenário, por outro motivo completamente diferente, né? O cara tem que querer mesmo ser sócio desse troço para poder pensar. Aqui é o cenário vendedor, né? Conforme eu tinha falado. Ah, Ah, Odontoprev, que eu vivo dizendo para vocês que é um ativo horrível para operar. Bom, continua horrível para operar. Ela tinha feito uma maravilha de movimentação, ficou aqui durante milênios parada, rompeu com toda a pressão e agora volta com pressão também. É um ativo muito ruim de operar, gente, muito ruim mesmo. É uma empresa muito boa, diga-se de passagem, mas para operar do ponto de vista gráfico é horrível e o cenário gráfico não é diferente, né? Ela tem todas as médias alinhadas para cima, mas essa queda aí foi muito forte. Ó. Alinhamento, tudo aqui, mas forma uma movimentação muito ruim e cai. Enquanto não perder isso, o cenário não é vendedor. Não pode voltar para cá. Se voltar para congestão, aí o cara tem que operar vendido para baixo. Se chegar nessa região e der algum sinal de compra, o cara vai pensar seriamente em operar comprado. Por quê? Empresa boa, tem as médias alinhadas para cima, forte correção? Sim. Mas não quer dizer que se ultrapassar ali, se der algum tipo de sinal de compra, o cara está pensando em operar comprado. Certo? Qual? É aquele negócio, gente. O ativo tem R$ 2. O ativo vale R$ 2. É muito difícil fazer qualquer tipo de trade em um ativo de R$ 2. Ela tentou superar essa região de resistência, mas não conseguiu. Certo? Está entalada aqui nesses níveis. Enquanto não sair disso, não tem muito o que fazer. R$ 2. Cara, evitem operar ativos com esse nível de valor nominal, porque é muito difícil fazer qualquer tipo de controle de risco. As elétricas, como a gente falou, estão bombando, né? Estão bombando aqui o setor, junto com o Ibovespa bombando, as elétricas bombando. Problema aqui, a distância era média de 20. Começa a me chamar a atenção que a coisa andou. Por que andou tanto? Andou tanto, especialmente Ita e Elete, certo? Mas andou um bocado. É um sinal de alerta para vocês começarem a ficar atentos.
Elet, depois que conseguiu fazer lá um acordo com o governo e se livrar dos entojos lá, se livrou da eletronuclear, que era porra, era uma âncora posicionada no pé do cara. É como você tem aquela bola, igual aqueles filmes americanos, né, que tem os prisioneiros antigos, né, os filmes antigos. Aí o cara tem uma bola de ferro presa no pé e o cara quer andar. Não vai andar, né? Bom, tiraram aquele negócio, a empresa alucinou, disparou. A distância era média de 20, é gigante, certo? É expectável algum tipo de correção, mas, por enquanto, nenhum sinal. As médias estão todas alinhadas para cima, depois de anos com a empresa andando de lado, mas deu o alvo da congestão, tá bem? Essa congestão aqui, ó, essa congestão era coisa de R$ 10 e já deu quase o dobro. Portanto, fiquem atentos. E a distância da média de 20 é uma barbaridade, né? Ativo no topo histórico. Engie 3, ou desculpa, Engie 11, não é Engie 3, vem fazendo uma movimentação em ascendente, junto com o setor, médias alinhadas para cima, candles pequenos, pivô, aciona o pivô, tudo certinho aqui para continuar a sua movimentação ascendente, certo? Ah, CPLE 3, Copel, eu troquei, aí ficava antes, a Copel está fazendo uma reestruturação, porque ela quer entrar para o novo mercado, a gente antes olhava a Copel 6. Mas ela está refazendo aí uma série de coisas, então tá mudando. Então eu botei aí já Copel 3, que é o que deve ficar, para a gente poder pensar nisso. De qualquer forma, saiu desse nível, as tendências são estas, junto com o setor. Quer dizer, aqui você tem várias oportunidades, né? Tem essa aqui já um pouco exagerado, ah, tem Copel, né? Então tem várias empresas, tem aqui que é a TL3, que fez também o rompimento da região que ela tinha de resistência, com volume, certo? Faz o rompimento com volume, tudo de acordo com o figurino. Tá andando, tá todo mundo indo bem. Tai dá uma disparada, vou afastar para vocês verem o que Tai vinha fazendo. Tai vinha travada aqui, ó, um tempão, certo? Isso aqui é 1 ano e meio, alguma coisa assim. Ameaçado romper, não foi. Quando rompeu essa região, simplesmente disparou com um volume alucinado, né? Foi embora, disparou, se afasta muito da média de 20, muito, portanto, fiquem atentos à possibilidade de correção. Isso aqui é mesmo muito longe. Assim como Isai, mesmo padrão, tá? Vinha também, mesma coisa. Afasta muito. Afasta, onde estava a outra? A Elet. Afasta muito. Tá? Então, várias empresas com o mesmo padrão. Cuidado, tem empresas menos, vamos dizer assim, esticadas. O fato de estar esticado não quer dizer que a empresa não possa continuar subindo, tá, galera? Pode continuar subindo muito. Mas fiquem atentos porque isso aqui chama a atenção de uma forma negativa, certo? CEMIG está travada. Espera aí que eu desenhei o negócio ao invés de... CEMIG tem as suas médias alinhadas, as setas ficaram gigantescas, não dá para ver. Rompe essa região, vai, volta, se superar essa máxima, continuação da movimentação, né, potencial de subida. Tá? O ativo, muito bom pagador de dividendos. Aliás, essas empresas todas aqui são muito boas pagadoras de dividendos. Tá? Acho que não tem nenhuma aqui que eu esteja lembrando que pague mal os dividendos. Não, todo mundo bom. Mas, como a gente disse, né, todas elas, ou boa parte delas, vem se afastando demais da média de 20. Então começa a ficar uma certa preocupação num setor que é muito bom, volto a repetir, é um setor defensivo, mas é para o cara ficar atento. Ambipar praticamente faliu, né? Está em recuperação judicial. Não tem o que fazer, né? Não foi por falta da gente avisar que isso aqui era um vem perder dinheiro comigo, só que os caras, ao contrário do usual, que simplesmente vai lá e faz um trade, ganha grana nas costas dos otários e depois sai rapidinho, não. Aqui tinha um troço mais, um esquema mais sofisticado por trás,
que a CVM está investigando. De qualquer forma, a empresa tem recuperação judicial, caiu 99% do seu valor, não tem nem o que discutir. O índice de utility está, como a gente tinha falado, todo ele muito bom, mas se afasta, assim como a elétrica, se afasta bastante da média de 20. Então, muita atenção, certo? Muita atenção. Sanepar, temos um triângulo simétrico, certo? Peraí que ficou mal desenhado. Eu desenhei em cima pelos fechamentos e embaixo não foi pelos fechamentos. Então, nós temos aqui um triângulo simétrico, né? Triângulos simétricos tendem a romper na direção do movimento anterior. O movimento anterior era esse. Então, tendência é romper para cima. Rompeu? Não. Então, não tem o que fazer. Certo? Sabesp vem fazendo aquilo que se esperava dela, graças a Deus. Empresa boa, certo? Campos, você continua sócio de Sabesp? Não. Eu não continuo sócio de Sabesp, tá? Eu saí. Agora, nessa leva toda, eu saí. Meu preço médico maravilhoso. Paguei uma baba de imposto de renda. Mas eu saí de Sabesp, certo? Por causa do gráfico? Não, não tem nada a ver com gráfico, tá? Tem a ver com as coisas que eu, como eu tô, bom, deixa pra lá. Mas eu não tenho nada a ver com gráfico, certo? Não tem nada a ver com gráfico. Graficamente falando, o ativo continua sendo sensacional, maravilhoso, e todo mundo deveria, no mundo inteiro, querer ser sócio Sabesp. Semig, 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 ótimo. Copasa. Copasa, cara, espetáculo de empresa, que está com tudo para ser privatizada. Privatizada não, é federalizada. E quem sabe a gente tem a sorte de um próximo governo privatizar. Também não sou mais sócio de Copasa, tá? Não sou mais. Tem tudo para continuar subindo, movimentação grande, tal. Afasta da média de 20? Afasta. Serve, a distância é grande da média, certo? Horizon fazendo movimentação de alta, né? Não tinha perdido esse ponto. Faz a movimentação, volta, supera, volta para testar o topo anterior na mesma região, supera, novo pivô também, apontando tudo para cima, tem tudo para continuar subindo. Então, o setor, tirando aqui a Ambipar, que a gente já sabia que não ia a lugar nenhum, né? Isso aqui era típico, né? Todo o resto andando direitinho. Sanepar esperando para ver o que vai definir. Aqui tem outros trades mais fáceis para o cara fazer do que Sanepar. Mas, se você quer esperar por esse triângulo, tem que esperar o triângulo. Tem que esperar o triângulo romper. Petroquímica. Eu queria saber, você que está me ouvindo até agora, tem 1h42 de programa. Aí você faz o favor, vai lá e escreve. Eu assisti até 1h42 de programa, nos comentários. Só para eu ver quantas pessoas efetivamente assistem 1h42 de comentários, de transmissão. Acho que pouca gente assiste. Bom, nós temos aqui Petrobras, nós já analisamos. O setor de petróleo não está nenhuma maravilha. Né? De uma forma geral, você vai encontrar ativos muito enrolados, como por exemplo Prio. Né? Prio, isso aqui, confuso. Nada interessante. Segurou nessa região. Isso aqui, ó. Isso aqui é mais um dos muitos alargamentos. Eu sou sócio de Prio, mas minha melhor sugestão para vocês é não mexam com isso. Nesse exato momento, o ativo não está nada bonito. Tá? Vibra. Sim, essa aqui tá legal. A- as médias estão todas alinhadas. Tá superando essa zona de resistência. Se passar daquele ponto, o cara tá pensando seriamente em comprar. Quem não estava ainda de sócio. Aí vem aqui as tristezas. Tristeza para quem é sócio, né? Brava perde, já perdeu algumas semanas, a gente falou quando isso aconteceu, né? Todas as tendências estão apontando para baixo, perdeu a região, muitas vezes volta para testar, mas se perder esse nível, quem não estava vendido ainda pode pensar seriamente em operar vendido. REC V3, essa média está aqui, cara, mais zerada do que qualquer coisa, ela apareceu há pouco tempo, mas as outras médias estão todas para baixo, perde a região de suporte, perdeu. Quem não fez a venda essa semana e
continuar ali, né, quiser vender a partir desse ponto aqui, já é uma possibilidade. Raizen, mesmo princípio. Raizen tem a vantagem que o controlador, a empresa controladora fez uma grande captação de dinheiro recentemente, muito acima daquilo que era esperado. A procura foi violenta pelos papéis. Lembrando a vocês que tem um prazo, quem fez a subscrição tem um prazo de 90 dias, se eu não me engano. Os bancos não, os sócios principais da empresa, o prazo deles eu acho que era de 4 anos, cara. Agora eu tô na dúvida se eram 3 ou 4 anos, mas eu acho que eram 4 anos. Mas quem fez a subscrição, pessoas que não eram sócios principais, né? Qualquer outro que comprou lá, tem um prazo de 90 dias. E o pessoal tem, tem aí que ficar com ativo nesse meio tempo. Mas o cenário é esse aqui, de graça. A gente perdeu isso, né? É tudo muito ruim, muito ruim mesmo. Cosan, mesma coisa. Agora, segura nessa região, mas o cenário é todo ele vendedor. Se perder, o cara está pensando em operar vendido. Aqui tem possibilidade de traçar. Eu não gosto de 3 toques, certo? Esse aqui não é um primeiro toque, porque é onde vem, onde inicia. Faz um toque em cima, um baixo em cima, embaixo. Tecnicamente falando, você pode chamar isso aqui de congestão. Tecnicamente falando, pode. Eu preferiria pensar nisso aqui como um fundo duplo. Se superar essa região, que envolve superar essa resistência, o cara poderia pensar em operar em, né, um fundo duplo pensando em operar isso aqui para cima. Mas tem muita coisa para chegar lá, né? Ainda falta um bocado. De todas as formas, tem essa região que não foi perdida. Se você olhar direitinho, você vai ver que aqui tem um gatekeeper. Tá? As tendências são de baixa. A tendência é de baixa. Gatekeeper só aparece quando tem tendência de baixa. Tá? Desculpa, só quando tem tendência. Pode também ter o gatekeeper de venda. Então, nesse caso, teria que ser reversão de uma tendência de alta. Mas tem um gatekeeper aqui, deu sinal, o cara que quer se aventurar, tem aqui a oportunidade. Já teve a oportunidade, mas continua tendo, porque o ativo mal saiu da mesma região. Né? O ativo mal saiu da região onde foi o acionamento do gatekeeper. Certo? Para falar a verdade, eu seria mais parceiro. Observe que todos esses candles aqui, inclusive onde deu o acionamento do gatekeeper, estão contidos dentro desse candle número 38. Eu esperaria fazer alguma coisa fora disso. Mas esse aqui é negócio, quem opera o gatekeeper, o sinal tá lá e não tá muito longe de onde o cara estava antes. Portanto, ele pode pensar em operar esse troço aí. Temos aqui no canto Braskem, que é triste a situação. É essa aí. Perdeu esse nível, volta na média de 20. Muita gente opera vendido direto nesse ponto. Direto, o cara nem espera nada. Se montar um candle qualquer aqui e perder a mínima do candle, o cara vai estar pensando em operar vendido. O cenário é vendedor. Toda vez que o ativo sobe, você está pensando em vender. Toda vez que o ativo sobe, você está pensando em vender. Subiu, você está pensando em vender. Subiu, você está pensando em vender. Não mudou o cenário. O cenário é vendedor. E o GPA, que não pode ser tudo ruim no setor, né? O GPA, que depois de também um baita de uma queda durante um tempão, tinha essa zona de congestão, rompeu, agora está numa zona de resistência, aquilo que a gente fala, né? O ativo cai durante muito tempo, depois ele vai encarar certas resistências. Se conseguir fazer um fechamento acima desse ponto, tem tudo para vir buscar a sua máxima. Isso aqui não é máxima, não. Deixa eu confirmar. Não. Tá vendo? Não é a máxima, porque eu lembrava que tinha uma máxima mais máxima. Mas tem tudo para vir buscar aquele topo lá, por volta de 30, R$ 32. Certo? Mas tem que superar essa região aqui primeiro, onde ela está. Certo? É um espaço bom. Tá? Um espaço bom, não é pouca coisa, não. Dentro de um setor que, de uma forma geral, não está boa, não está bom, né? Você tem pouca coisa aqui interessante, né? Você tem Vibra aqui que está prestes a romper, está ali para romper e tal. É alguma coisa. Né? Vibra está aqui na tábua do rompimento. Né? Tá ali mesmo. Pra falar a verdade, ela até rompeu mesmo. Tá vendo?
rompeu. Se passar disso aqui, o cara tá comprador mesmo. Eu já tinha falado isso antes, mas volto a repetir. E aqui é a mesma coisa. Passou dali, tem que fechar ali em cima. O cara tá pensando em comprar para levar lá para cima. Mas de uma forma geral, o setor não tá nenhuma maravilha, né? Tem também Petro, né, que a gente analisou. Tem que ver isso. Petro, né, caso confirme aquilo lá, que eu falei mais cedo, há 1 hora e tanto atrás, é, é uma boa possibilidade de investimento. Construção imóvel, aqui é que a coisa tá boa, mas já começa, como eu disse antes, a ficar, chamar a atenção pela distância da média de 20. Empresas sensacionais, muito boas, né, espetáculo. Eu era sócio de DIR até pouco tempo, não sou mais. As médias apontando para cima. Eu continuo com MRV, tá? MRV que tem tendência primária de baixa, voltou, tinha essa região, testou e agora tem que superar aquela região ali, ó, que é uma região de resistência, está em confluência junto com a média de 200, essa região. Se conseguir fazer o fechamento ali em cima, ótimo, muito bom. Tá? Aqui eu continuo sócio, mas é uma questão fundamentalista, não é uma questão gráfica, certo? Isso aqui está na minha carteira Barbell também. Então aqui, claramente, tendencioso para cima. Cirela também, o mesmo cenário. A gente falou sobre Cirela muitas e muitas vezes, quando rompeu aqui para trás. Tudo para continuar subindo. JHSF3, a mesma coisa. Tinha uma congestão que durava eternamente. Foi, voltou, deu sinal de compra. Ativo indo, todas as médias alinhadas para cima. Espetáculo. Começa também a se afastar muito da média de 20. Nós temos Even, que tinha essa zona de resistência, ameaçou não conseguir superar, voltou. Aqui ela tinha que fazer um movimento para voltar para o fundo da região, falhou, e essa semana deu uma bombada com baita volumaço. Né? A superação, o cara está pensando seriamente em operar, né? Direcionalmente para cima. Cure, ativo com todas as médias apontando para cima, né? Faz mais uma movimentação em pivô também para continuar andando. Tenda está aqui lateralizando. Se conseguir fazer um fechamento ali em cima, show de bola, vai ser bom, mas por enquanto tem outras coisas dando sinais melhores. Por último, Ezetec, da qual eu também não sou mais sócio, certo? Da qual eu também não sou mais sócio. Cara, tá indo. Tá indo, tá indo. Se você olhar direitinho, se você olhar daqui, você vai ver que ela tá indo. As médias não estão ainda adequadas, não estão alinhadas. A média de 200 está mais horizontal do que tudo, leve, difícil até dizer, mas não estão com as médias alinhadas, ao contrário do setor, quer dizer, olha a força do setor e olha o ativo, tem outras coisas melhores, né? Para você pensar em operar, mas de qualquer forma, o ativo fez aqui um pivô de alta que foi acionado recentemente. Tem potencial para continuar subindo, mas não se esqueçam disto. Espera aí que a linha ficou horrorosa. Deixa eu ampliar isso aqui, porque do jeito que tá. Deixa eu botar isso aqui. Aqui fica melhor. Aqui eu consigo desenhar melhor, porque aquela outra telinha pequenininha lá é uma porcaria. Mas observe aqui, ó, essa zona de resistência. Mas é só aqui? Não, não é não. Olha para trás, você vai ver aqui, ó. Isso aqui é o crash 2020. Certo? Então, essa zona não é uma zona qualquer. Certo? O ativo está chegando lá. Portanto, se eu tivesse que pensar em operar num ativo, não seria aqui. Eu também era sócio de Zetec, não sou mais, certo? Mas não seria a minha melhor hora para eu pensar em entrar no ativo, não. O ativo tem potencial, tudo, mas aquela zona de resistência ali, eu acho que tem coisa mais fácil para operar, muitas outras coisas mais fáceis para operar aqui do que, né, do que Zetec, o MRV e tal. Ok? E, por último, eu quero saber quem ficou até 1 hora e 54. Se você viu, escreve nos comentários. Fala assim, ó, Campos, eu assisti,
1 hora e 54 da sua análise setorial. Eu quero ver quantas pessoas viram, tá bem? Bora lá. Valeu? Gente, desculpa aí por ter sido um troço tão longo, mas aquele negócio, trabalho bem feito, ou pelo menos eu espero que tenha sido um trabalho bem feito, que tenha sido satisfatório para vocês. Minha garganta já tá até doendo, mas de qualquer forma, é o que dá para eu fazer dentro do meu melhor, tá? Um ótimo restante de final de semana para vocês. Tchau.